E aí, galerinha do 7º ano, bora começar mais uma aula do EducaPE. Eu acredito que vocês estejam gostando muito das aulas. Antes da aula, que eu vou falar para vocês, que é sobre o efeito estufa e a camada de ozônio, eu preparei para vocês uma animação que eu gostaria que vocês assistissem para que a gente pudesse começar o nosso assunto. Eu acredito que vocês gostaram dessa animação. Eu particularmente adoro assistir desenho. E principalmente quando o desenho ele traz informações, quando ele tem um conteúdo que você possa aprender de uma melhor forma. E eu acredito que vocês vão ligar esta animação com o que a gente vai começar a ver. Eu vou falar para vocês sobre a questão do efeito estufa e o buraco da camada de ozônio. O efeito estufa ele vai se dar através da poluição do ar. Se você observar aí na telinha, nós temos aí o nosso planeta completamente poluído. As cidades, elas gerando muita fumaça, os carros, as indústrias. E essa fumaça daí ela vai ficar justamente na nossa atmosfera, vai poluir completamente o nosso ar. E com o nosso ar poluído vai gerar consequências que são grandes, tanto para o nosso planeta quanto para nós seres humanos. Quando eu falo da questão da camada de ozônio, vou falar da questão do efeito estufa, eu tenho que falar para vocês sobre o carbono. Quando eu falo para vocês do carbono, eu vou falar sobre o monóxido de carbono. E quais são as fontes que eu tenho aí o monóxido de carbono? O monóxido de carbono eu vou ter ali uma molécula de carbono e uma molécula de oxigênio. Eu vou ter os tráficos de veículos, eu vou ter as indústrias e também eu tenho a questão da vegetação. Observe aí na telinha para a gente poder entender bem essa questão do efeito estufa. O Sol ele vai emitir ali os seus raios solares. Os seus raios solares eles vão passar para a atmosfera. Uma parte fica no nosso planeta, que é claro que vai normalizar a nossa temperatura, é um processo natural. E a outra parte ela vai ser refletida e vai voltar para o universo. Na imagem que vocês estão observando, tem aí uma estufa, que é bem interessante. Nessa estufa, onde as pessoas elas possam plantar algumas hortaliças. Observe que a estufa ela é toda de vidro. Aí o que é que acontece? Os raios solares, que são as ondas, que a gente diz que são as ondas curtas, elas vão penetrar a questão desses vidros. Essas ondas curtas, elas aquecem o chão e o ar, no caso que está em questão na estufa, ele vai aquecendo, tá certo? E vai sair de dentro da estufa essas ondas longas, que são os raios infravermelhos. Quando se fala do efeito estufa, o efeito estufa é um processo natural. Sem o efeito estufa, o nosso planeta ele seria completamente gelado, A temperatura iria cair muito, muito, muito mesmo. Mas com o aumento no teor, quando eu falo no teor, eu estou falando da porcentagem, em relação à nossa atmosfera, quando se fala dos gases de estufa, ele vai levar um bloqueio dessa radiação infravermelha do Sol. Aí o que é que vai acontecer? A nossa temperatura média ela vai aumentar. E aumentando, aumenta também essa questão do efeito estufa. Quais são as consequências? Elevação do nível dos mares, alterações climáticas. Essas alterações climáticas vão acontecer em todo o planeta. Modificações que são profundas na vegetação, nas características de algumas regiões e típicas de algumas atitudes, aumento também da incidência de doenças
e proliferação de alguns insetos que são nocivos ou vetores que são causadores de doença, tudo isso devido à questão do aumento da temperatura da Terra, que é causada pelo efeito estufa, que o homem mesmo ele provoca. Na telinha a gente pode observar que a gente tem aí 4 imagens, né? Primeiro, temos aquela imagem, que é a imagem de vários carros circulando, né? Você pode ver que quase não dá para observar, bem dizer, os carros por causa da fumaça que o carro ele está produzindo, certo? Que é o CFC. Eles estão ali produzindo gás carbônico. Essa fumaça ela vai subir, vai ficar ali na atmosfera e vai fazer com que o nosso planeta ele fique mais quente. Além dos carros, temos as grandes indústrias e com o aquecimento da Terra acontece também as queimadas, né? Esse processo que é natural, mas essas queimadas acabam destruindo com a vegetação. E depois começamos a ver que o efeito estufa ele vai trazer consequências que são desastrosas principalmente para o nosso planeta. Pela telinha, podemos observar aí que antes poderia existir um rio com muita água e de repente essa água, devido ao calor, porque você sabe, se tem calor, o que é que vai acontecer com a água? Vai evaporar. E se evapora, acontece a desertificação, né? E se não tem água, o que acontece com as plantas? A água é essencial para que as plantas elas possam se desenvolver. E se tem muito calor também, naturalmente vai acontecer as queimadas dentro das florestas e o desmatamento. E se não tem as árvores que são essenciais para a nossa cadeia alimentar, esses fatores, essas consequências, vai, na realidade, nos atingir. Porque você precisa de água, você precisa se alimentar, você precisa de um planeta que não esteja tão quente, ok? Você precisa, na realidade, que tudo esteja em equilíbrio. Com o aumento, né, do efeito estufa, o que é que acontece? Acontece o aumento da temperatura global. E aí a gente vai para os polos. As calotas polares, elas começam a derreter. Vejam aí na telinha. Na telinha que vocês podem observar, a calota polar, ela começa a derreter, ou seja, o gelo ele vai sair do sólido para o líquido. Esse líquido ele vai evaporar, vai se formar as nuvens e, continuando na telinha, podemos observar que a gente vai ter os fenômenos climáticos. Esses fenômenos que podem ser furacões, tempestades. E o que é que pode acontecer? Grandes inundações. E essas inundações, elas vão causar grandes riscos para a nossa saúde, né? A gente aqui no estado de Pernambuco já tivemos inundações onde muitas famílias perderam suas casas, seus móveis, que é tão difícil conseguir você comprar um eletrodoméstico, você comprar ali a sua cama, o seu fogão, sua geladeira, a sua televisão e de repente, por causa do aumento da temperatura média global, do efeito estufa, das calotas estar ali se derretendo e formando nuvens, ali não vai ter a questão da inundação, mas lógico que esses fenômenos climáticos, através do vento, vai levar para outra região. E essa outra região é que vai ser atingida, onde na realidade o período de chuva praticamente de 1 mês e de 2 meses acaba acontecendo em apenas um dia. E aí acontecem as grandes inundações. Sabemos que o efeito estufa ele causa um aquecimento na temperatura média global do nosso planeta. E você, que está em casa, vai fazer o quê? Vai ficar parado? Eu não quero ficar parado.
Eu quero fazer pelo menos alguma coisa para poder melhorar, né, com a qualidade do nosso planeta. É onde vem aí algumas ações, que a gente pode dizer ações que são preventivas, que vão reduzir pelo menos a concentração desses poluentes. Por exemplo, o uso de combustíveis menos poluidores. Por exemplo, eu posso citar aí o gás natural, né? A instalação de alguns catalisadores, operação e manutenção adequadas de veículos, visando o bom funcionamento do mesmo, o rodízio de carros. Então são prevenções, coisas pequenas que a gente pode melhorar e reduzir com a poluição, né, do nosso planeta, da nossa atmosfera, principalmente quando se fala da questão do efeito estufa. E você pode evitar o quê? Evitar a queima de compostos orgânicos ou o lixo de um modo geral, plantar mais árvores, tentar reduzir o lixo, fazer algumas vistorias que são constantes em seus veículos e em suas empresas, na realidade algumas indústrias, e sempre é bom preferir organizar um sistema de caronas, diminuindo assim o volume nas ruas, né? Seria muito bom se em todas as cidades, em todos os estados, tivesse um rodízio de carros, o transporte público ele funcionasse de uma melhor forma, porque você quer ajudar, quer reduzir, mas quando você vai para um transporte público, ele está superlotado. Aí você diz, não, vou pegar meu carro, é lógico, eu quero conforto. Você pensa em si, mas não pensa no planeta. Aí o planeta vem e dá a sua resposta. Eu gostaria que vocês observassem aí na telinha, certo? Onde a gente vai ver o controle de emissão de poluentes pelas indústrias. A altura adequada das chaminés de indústrias em função de condições de dispersão dos poluentes, o uso de matérias-primas e combustíveis que resultem em resíduos gasosos menos poluidores, melhoria da combustão. Quanto mais completa a combustão, menor vai ser a emissão de poluentes, instalação de filtros nas chaminés e tratamentos de resíduos químicos. Isso daí são controles que as indústrias elas podem fazer para diminuir a emissão desses poluentes. Existe aí o Tratado de Kyoto, né, em que os países eles se reuniram, mas infelizmente tanto os Estados Unidos quanto a Austrália eles pensam na questão do crescimento econômico e eles não querem reduzir essa questão da poluição, né? E vem aí o nosso planeta dar logo a resposta. Ó, não aqueceu? Não teve o aquecimento? Né? O aquecimento da temperatura média? E aí vai acontecer o quê? Fenômenos climáticos. Tanto é que existem furacões, tsunamis. E acontece por onde? Justamente nesses países onde não quiseram ter medidas, né, que pudessem diminuir com os poluentes de suas indústrias para diminuir a questão do efeito estufa. Bom, eu falei para vocês sobre o efeito estufa. O efeito estufa ele pode gerar outras consequências também. Existe uma coisa que a gente chama de camada de ozônio. A camada de ozônio ela vai estar na nossa atmosfera. Eu gostaria que vocês observassem aí na telinha, onde eu tenho o Sol e o nosso planeta, e mostra a nossa camada de ozônio. O nosso planeta ele vai incidir os raios solares, mas ele vai incidir também o que a gente chama de raios ultravioletas, que são nocivos para a nossa pele. E quem é que vai produzir? A camada de ozônio. Só que
com o efeito estufa, o aumento desses poluentes, o que é que acontece? As indústrias, os veículos, a ação do homem vai provocando a questão do efeito estufa, e quando esse gás ou esses gases, né, eles vão chegando na camada de ozônio, vai começando a destruir a camada de ozônio. E aí onde entra um grande problema, porque acontece que eles destroem e forma-se um buraco na camada de ozônio, fazendo com que os raios ultravioletas eles invadam o nosso planeta. Eu tenho falado para vocês sobre a questão do efeito estufa, sobre as indústrias, sobre os carros, sobre as queimadas, e tudo isso vai para a nossa atmosfera, o que acarreta que acaba destruindo a nossa camada de ozônio. Eu gostaria que a gente fosse para a telinha, para que vocês pudessem ver algumas informações. A camada de ozônio, além de nos manter respirando, ela funciona como uma espécie de escudo de proteção da Terra, diminuindo o efeito dessas radiações ultravioleta, pois pode absorver até 99% delas. É interessante também que esse escudo é versátil e eficiente, pois a quantidade de ozônio estratosférico não é fixa, mas é diretamente proporcional à intensidade da radiação ultravioleta. Infelizmente, é bem sabido que o ser humano tem lançado gases na atmosfera que vem destruindo essa camada de proteção, principalmente os gases que são conhecidos como CFCs, os clorofulcarbonetos, também conhecidos como freons, que são usados em compressores para refrigerações domésticas, por exemplo, em geladeiras, para expansão de polímeros e em produtos do tipo spray. Os níveis de clorofulcarboneto na atmosfera tiveram um aumento constante durante 50 anos até o ano 2000. O lugar da Terra que mais sofre é a Antártida. Em setembro de 2000, o satélite da NASA de monitoração da camada de ozônio registrou o maior buraco já observado sobre essa região. Vê só, pessoal, como é que acontece essa questão da camada de ozônio. Bora lá para a telinha? Sabemos que o Sol ele vai emitir, ele vai irradiar, ele vai incidir a luz do Sol, certo? Só que aí vai vir também a radiação ultravioleta. Na imagem que a gente pode observar na telinha, a gente vê que o ozônio que está presente nesta camada, ela serve aí como uma proteção, né? Não passam todos os raios ultravioleta, mas infelizmente com o efeito estufa e a produção desses poluentes e com a destruição da camada de ozônio, a gente pode ver que o ozônio ele vai se tornar ausente. E qual a consequência disso? Uma maior passagem da radiação ultravioleta para o nosso planeta. Eu lembro que quando eu era bem pequenininho, eu ia para a praia, nem usava protetor solar, ficava lá, passava horas e horas, chegava lá de 10 horas, 11, 12 horas, 1 hora, e minha pele ela não sofria tanto. Nos dias de hoje, a gente já não pode fazer isso. Se você for para uma praia e ficar lá de 11 horas, de 12 horas, em pleno sol, você vai ver que está bastante quente, né? Você vai ter consequências, sua pele ela vai descascar, pode até provocar câncer de pele devido à radiação que você vai estar exposto por causa do buraco da camada de ozônio. Olha só aí a nossa camada de ozônio, né?
Nossa camada de ozônio servindo como um escudo, né, contra os raios ultravioletas, né? A camada de ozônio ela se encontra ali, a 50 quilômetros depois do nosso globo terrestre. Quando eu falo de globo terrestre, a gente vai lá para aquele assunto que a gente viu no 6º ano sobre o nosso planeta, como ele é dividido, que a gente tem a crosta terrestre, a gente vai ter o manto, a gente vai ter o núcleo. E a crosta terrestre é a parte do globo terrestre, que é a parte mais externa. A gente vai ter ali uma altura de 50 quilômetros, é onde vai se encontrar a nossa camada de ozônio, que a gente chama de alta atmosfera. Essa camada de ozônio ela vai justamente proteger como um escudo contra os raios ultravioletas. Então vai vir vários raios ultravioletas, mas nem todos vão passar, porque o ozônio ele não vai permitir. Só que é o seguinte, né? Infelizmente, com o efeito estufa, foi provocado um buraco na nossa camada de ozônio. Como você pode observar aí na telinha, esse buraco faz com que a incidência desses raios solares, desses raios ultravioletas, eles possam passar pela atmosfera e aí atinge, né, a nossa crosta terrestre. E se atinge a nossa crosta terrestre, ficamos ali, né, sofrendo essas radiações. É lógico que essas radiações ela vai ter consequências. O buraco do ozônio ele permite que as radiações ultravioletas atinjam a Terra e este fenômeno ele traz algumas consequências que prejudicam o homem e o meio onde ele habita. No ser humano, o que é que pode acontecer? Irritação dos olhos, irritação das vias respiratórias, perturbações respiratórias nos mais débeis, diminuição de resistência imunológica, ou seja, ficamos mais desprotegidos contra vírus e bactérias, e além, né, disso, podemos ter o que a gente chama de cancro na pele. Essas são as consequências que a gente pode ter em relação à questão do buraco de ozônio. Bora voltar para a telinha? Então, na telinha aí tem uma imagem que, de certa forma, ela é engraçada, mas não tanto. Você pode observar que as pessoas elas estão ali, na praia, mas na realidade elas estão praticamente sofrendo essa radiação, né? A falta de conhecimento faz com que a pele ela vai ficando cada vez mais vermelha, né? E vai ter várias consequências. Por quê? O CFC ele sobe lentamente para as camadas superiores, a camada, no caso de ozônios. Os raios ultravioletas decompõem os CFCs, liberando ali os átomos de cloro. O cloro, como é mais denso, ele desce, voltando para a camada de ozônio e vai destruindo essa camada de ozônio. E daí na telinha você pode acompanhar a evolução do buraco de ozônio, né, na camada nossa do ano de 1980 até 1991. Apesar que nós estamos em 2019, pode ter certeza que o buraco de ozônio ele está muito maior. Pode observar que os dias eles estão muito mais quentes, né? Pode observar que existe muito mais fenômenos climáticos. Por quê? A radiação solar ela vai passar pela camada de ozônio, vai provocar várias doenças, o efeito estufa vai aquecer o nosso planeta e hoje a gente está tendo consequências que são desastrosas. E eu pergunto para você, até onde nós iremos suportar e aguentar essas consequências? Na telinha que a gente pode observar, a gente vê aí a situação atual da camada de ozônio. Em setembro de 2000,
né, com 29,78 milhões de quilômetros, e em setembro de 2003, vejam que só passaram 3 anos, né, aumentou para 28,2 milhões de quilômetros a questão do buraco da camada de ozônio. Bom, esse conteúdo que acabamos de ver sobre o efeito estufa e o buraco da camada de ozônio é uma questão muito séria. E existem consequências que são desastrosas e muitas pessoas, por causa dessas consequências, estão morrendo. Em relação à questão das inundações, em relação às questões dos problemas de saúde, de câncer, tudo isso provocado pela ação do homem. O homem ele quer um crescimento econômico. Ele quer que as indústrias continuem trabalhando. E as indústrias elas vão poluir. O homem ele quer comodidade. Ele quer andar de carro. Ele quer eletrodomésticos melhores. E tudo isso acarreta, né, em consequências. Né? A nossa atmosfera cada vez mais poluída, e quando essa atmosfera ela fica poluída, o que é que vai acontecer? Né? O CFC, quando ele entra em contato ali com a camada de ozônio, quando eu falo assim ozônio, eu estou dizendo que eu tenho 3 moléculas de oxigênio. Mas o CFC, que eu tenho cloro, eu tenho flúor, eu tenho carbono, quando ele entra em contato com o ozônio, ele quebra essa molécula. E quando ele quebra essa molécula, ele vai quebrar essa molécula, por exemplo, eu tenho 3 moléculas de oxigênio, eu vou ficar com 2 moléculas. Ou seja, de ozônio eu vou para o oxigênio. E o oxigênio ele não vai proteger a gente contra os raios ultravioletas. Além, né, da temperatura média global aumentar devido ao efeito estufa, derretendo as calotas polares e tendo os fenômenos climáticos que nós temos observado nesse tempo, ainda temos que lidar com a questão da exposição do sol, dos raios ultravioletas. Tudo isso quem foi que causou? Você, seu pai, sua mãe, nós que somos seres humanos, o homem que causou todos esses efeitos. Mas o nosso planeta, ele é maravilhoso. Quando eu digo que o nosso planeta ele é maravilhoso, porque ele mesmo cuida de se tratar e dar a sua resposta. E eu gostaria agora de resolver algumas questões sobre efeito estufa e sobre a camada de ozônio. Bora lá para a telinha, para a nossa primeira questão. Na nossa primeira questão diz aí o seguinte: entidades ligadas à preservação ambiental têm exercido fortes pressões para a redução de produção de gases, CFC, que é o clorofluorcarbonos. Isso se deve principalmente ao fato de os CFCs, letra A, reagirem com H2O, produzindo ácidos e chuva ácida, reagirem espontaneamente com o O2, o que é o oxigênio, produzindo CO2 e agravando o efeito estufa, escaparem para o espaço provocando o fenômeno de inversão térmica, reagirem com oxigênio a baixas pressões produzindo ozônio, produzirem sob a ação da luz átomos livres que reagem com o ozônio. Temos aí 5 alternativas. Nessas alternativas tem falando sobre o fenômeno de inversão térmica, né, que eu gostaria que vocês pesquisassem em casa, né, porque não adianta eu ficar aqui mostrando o conteúdo, né,
Eu mostro para vocês o conteúdo, mas é bom também vocês em casa começarem também a pesquisarem. E aí tem esse tempo para você responder. Qual das alternativas aí se deve principalmente ao fato do CFC, que é conhecido como clorofluorcarbonos? Pensaram? Bora lá ver qual é a resposta? Bom, letra E. Eles, na realidade, produzirem sobre a ação da luz átomos livres que reagem com o ozônio. Quando eu falo átomos livres, eu estou falando do carbono, eu estou falando do flúor, eu estou falando ali do cloro, eu estou falando do clorofluorcarbonos. Eles justamente são átomos que são livres, que irão reagir com a camada de ozônio, transformando o ozônio em oxigênio, fazendo com que o oxigênio não proteja, né, a gente contra os raios ultravioletas. Bora continuar aí na telinha para a gente ver a nossa segunda questão. A destruição da camada de ozônio é um problema muito preocupante, pois essa região da estratosfera possui um papel importante na absorção de grande parte da radiação ultravioleta do Sol, que poderia causar grandes danos aos humanos. Entre esses danos, podemos apontar, é certo. Vocês lembram quando eu falo, preste atenção na pergunta, vai com calma, para não responder errado. Olha essa palavra aí, é certo. Quer dizer o quê? Quer dizer que você vai observar as alternativas e vai ver o que é que a camada de ozônio ela não causa no ser humano. Ok? Então, nas alternativas a gente tem câncer de pele, osteoporose, envelhecimento precoce da pele, redução da eficiência do sistema imunológico e catarata. Temos aí 5 alternativas. Então, dessas 5 alternativas, quais delas não são causas do efeito estufa? Será que é o câncer de pele? Será que é a osteoporose? Será que pode ser o envelhecimento precoce da pele? Ou a redução da eficiência do sistema imunológico? Ou a catarata? Pensaram direitinho? Vamos lá para a resposta? Bom, a resposta correta é a osteoporose. Osteoporose se trata de quê? Se trata de uma doença dos ossos, dos nossos ossos, ok? E as outras alternativas são alternativas que são consequências que o buraco da camada de ozônio pode ter em você quando você está exposto ao sol. Ou seja, o câncer de pele, o envelhecimento precoce da pele, a redução da eficiência do sistema imunológico, a catarata. E daí você pode me perguntar, professor, de que horas então eu posso ir para a praia e tomar um banho de sol para não ficar tão exposto à questão dos raios ultravioletas? Vejam só, você vai ali, logo no início até às 8 horas. Depois disso, para de tomar o banho de sol, porque ali agora, a partir das 9 horas, a incidência dos raios solares ela começa a ser mais forte e aí os raios ultravioletas eles estão vindo e você acaba adquirindo esses sintomas. Você pode voltar à praia lá no finalzinho da tarde, a partir das 3 horas, 3 horas e meia. Eu sei que muita gente gosta de passar o dia todinho na praia, mas se você for passar o dia todinho na praia, procure se proteger, passar ali o protetor solar. A partir desse horário, vai para debaixo de um sombreiro,
daqueles grandes guarda-chuvas, né, que a gente tem, para você se proteger. Não fique exposto ao sol, porque se você ficar exposto ao sol, mesmo você utilizando bloqueador solar, vai ter essas consequências. E por hoje eu vou ficando. Um grande abraço e até a próxima aula.